Eu não sei você aí na sua casa, mas durante a adoração aqui a presença do Senhor estava muito intensa nesse lugar. Ainda está intensa. Ficou um pouquinho silencioso agora aqui, porque parou de tocar ali. Mas olha só, tudo que veio acontecendo ao longo desse início de culto veio só confirmando o que o Senhor tem para as nossas vidas no dia de hoje. E é interessante porque a Gia, enquanto ela estava aqui ministrando a adoração, ela liberou uma oração e ela falou que nós venhamos estar mergulhados no Senhor. Que tudo que nós queremos nessa noite é estarmos mergulhados, submergidos nele. E isso é fantástico porque quando você olha para um mergulho, quando você olha para uma submersão, a pessoa que está ali mergulhando, ela após estar imergida no oceano, ela perde toda a noção do lado de fora daquilo. Tudo aquilo que ela enxerga é apenas aonde ela está mergulhando ali, os corais, os peixes, mas ela perde a noção do mundo exterior, da dimensão do que está acontecendo lá fora. E é exatamente isso que eu quero falar com você nessa noite. Porque nós já estamos aí há 30 dias com desde que começou realmente uma ordem efetiva de cuidado a respeito do coronavírus. As informações estão vindo de forma violenta. A cada dia nós recebemos informações violentas. Eu não sei aí aonde você está, não sei aonde você mora, porque tem algumas pessoas de outro país nos acompanhando, tem pessoas de outros estados. Nós estamos no estado de São Paulo. Mas quando você assiste a televisão, a sensação que nós temos é que as pessoas estão caindo mortas na rua. A sensação que nós temos é que a pessoa sai para ir na padaria para comprar um pão e não volta, que ela cai na rua. Aí aparece o helicóptero da emissora de TV, filmando o cemitério, fazendo um monte de cova. Você fala, meu Deus, está morrendo todo mundo na rua. A pessoa estava bebendo água e morreu, foi no banheiro e morreu. Então assim, nós estamos vivendo dias que se nós não estivermos mergulhados no Senhor, se nós não estivermos escondidos no Senhor, se o nosso coração, se o nosso espírito não estiver escondido no Senhor, nós corremos um grande risco de vivermos dias de assolação no nosso interior. Dias de temor, de tanta coisa ruim que a mídia tem propagado. Eu nunca vi uma emissora de televisão tão preocupada como eu vi esses dias. O presidente do nosso país, ele não pode coçar o nariz mais. Ele coça o nariz, a televisão fala assim, hoje o presidente coçou o nariz e pegou no celular. E eu falei para minha esposa, eu queria que uma câmera ficasse filmando esse cara 24 horas por dia, para ver se ele também não coça o nariz. Para ver se ele também não pega na mão de alguém. Mas assim, nós estamos vivendo dias tão intensos de informação, que se nós não tomarmos cuidado, a gente fica paranoico, irmãos. Você fica louco, você vai ver alguém coçando o nariz perto de você, você vai querer dar um murro da pessoa, sair correndo. Né? Aí você vê um monte de cova no cemitério, quem já é propenso à depressão, quem já é propenso à ansiedade, ele vai falar, meu Deus, a minha cova já está pronta, é para lá que eu vou. E na verdade não é nada disso. Nós precisamos estar em paz com Cristo. Nós precisamos estar em paz em Deus. E você que está me assistindo nessa noite, eu quero liberar essa palavra para você, que você acalme a tua alma, que você silencie as vozes do medo que tem te assolado, porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? O Senhor está no controle de todas as coisas. Agora eu peguei o hábito, porque eu tinha essa mania, que eu falava assim, mano, os caras falam, e aí vai gerando um fervor. Esses dias mesmo, a hora que o cara falou assim, hoje em entrevista coletiva, o presidente coçou o nariz e pegou no celular, mas me deu uma agonia, eu falei assim, não quero mais assistir. E saí. Só que daí eu saí resmungando, e a televisão continuou dando audiência para ele lá. E agora o Espírito Santo falou comigo, começou, desliga. Ponto. Desliga. Então eu queria orientar você nesses dias para tomar cuidado com o que você ouve, toma cuidado com o que você discute, tome cuidado com o que você se alimenta nesses dias, porque o Senhor ele está no controle de tudo. E é nesses dias que Ele vai nos revelar, ou que vai ser revelado, realmente quem nós somos como corpo de Cristo em meio ao caos. Amém? E aí eu estava aqui ouvindo e vendo a ambiência e tudo aquilo que estava sendo gerado. Essa música, Eu Quebro o Meu Vaso, a importância que é a pessoa estar aos pés de Jesus, independente da situação que ela está,
ou independente de como a sociedade a vê, e a pessoa ter a disposição de chegar aos pés de Jesus, como esta mulher nesta canção chega aos pés de Jesus, independente do quadro atual que ela está. Considerada uma mulher pecadora. Uma mulher que pega tudo aquilo que ela tinha de valor e quebra aos pés de Jesus. Uma mulher que lava os pés de Jesus com suas lágrimas. Isso significa o tamanho da entrega que aquela mulher entrou naquele lugar. De enxugar os pés de Jesus com seus próprios cabelos. E as pessoas julgarem o que ela estava fazendo e quem ela era. Mas as pessoas não tinham a capacidade, a visão espiritual de entender o quanto aquela mulher estava se entregando aos pés de Jesus. Este é o convite que o Senhor faz para nós nesses dias. Se entregue ao senhorio de Cristo. Se entregue ao senhorio do Senhor. O Senhor nessa noite está nos convidando a mergulharmos nele, a estarmos escondidos nele. Amém? Abra a tua Bíblia comigo em Colossenses, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. O Senhor é maravilhoso. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3. Chegou o tempo de nós vivermos plenamente, amém? Eu não sei você que está me assistindo, eu não sei você que está aqui na igreja, qual é o teu pensamento a respeito da vida de Cristo em nós, mas tudo que eu quero nesses dias é viver a plenitude dele em mim. Amém? Capítulo 3 de Colossenses diz assim, versículo 1. Portanto, visto que vocês foram ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Eu vou ler mais uma vez para você. Portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto e não nas coisas da terra. Porque vocês morreram e a vossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. Se você puder, repita comigo nessa noite. Diga, a minha vida... Não, irmãos, vamos lá, me ajuda aí. A minha vida está escondida com Cristo em Deus. E aí eu quero fazer uma pausa aqui nessa leitura e trazer de novo a memória o que a Gisele falou. Estar escondido com Cristo em Deus, ou seja, estar totalmente submerso, estar totalmente escondido, estar totalmente envolvido por Ele. E aqui a palavra vem dizendo que Ele está onde? Está com Deus, assentado acima de principados e potestades, assentado acima de toda e qualquer circunstância, assentado acima de todo e qualquer problema. Então aquele que é nova criatura, aquele que aceitou a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, aquele que agora vive a partir do Espírito, não mais da lei, aquele agora que desfruta da realidade do novo pacto, que é Cristo em nós, a esperança da glória, ele pode dizer nesses dias de caos com certeza, eu estou tranquilo, porque a minha vida está escondida com Cristo em Deus, amém? Essa é uma palavra muito atual para os nossos dias, irmãos. Por que a nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus? Porque a nossa velha natureza morreu. A natureza adâmica, aquela natureza caída, que produzia em nós um peso de medo, que produzia em nós um peso de arrogância, que produzia em nós um peso de soberba, essa natureza ela tem que morrer, ela já deve estar morta, para que agora nessa nova vida em Espírito, com Cristo, nós desfrutemos dessa proteção, que é estar escondido com Cristo em Deus. Continuando a ler aqui o versículo 4, diz assim, quando Cristo, que é a vossa vida, for manifestado, também vos manifestareis com Ele em glória. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância que também é a idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Irmão, entenda isso. Aquele que vive na desobediência, ele vai viver a ira de Deus.
Vai vir sobre a vida dele a ira de Deus. E é nesses dias que nós temos que ter este cuidado, porque nós somos nova criatura. Tem alguma pessoa aqui nessa noite, ou que está me assistindo, que pode levantar a mão e dizer: graças a Deus, eu sou uma nova criatura? Ó, que bonitinho. Viu? Não sei se você ouviu aí na sua casa, mas o coral aqui, irmãos, ó, aleluia, parecia a escolinha lá do Bob Esponja, lá todo mundo falando certinho. Porque nós corremos o risco de falarmos que estamos vivendo uma nova natureza, mas na verdade não. As nossas práticas ainda estão muito ligadas à antiga natureza. E isso mostra quem nos governa. Isso mostra, na verdade, quem ainda está habitando em nós e quem está dominando as nossas emoções. Versículo 7 vai falar assim: nela também andastes no passado, quando ainda vivia com esses hábitos. Mas agora livrai-vos de tudo isso, da raiva, olha aí, ó, segura o manto aí, da raiva, do ódio, da maldade, da difamação, das palavras indecentes do falar. Não mintam uns aos outros, pois já despistes do velho homem com suas atitudes. Irmãos, olha o que Paulo vem falando aqui para Colossenses: se vocês agora são nova criatura, se vocês agora estão numa nova natureza, primeiro, tire o foco de vocês daqui. Tire o foco de vocês da terra. O Léo já está começando a falar para mim: vai para trás, senão vai cortar a sua cabeça. Tire o foco das coisas terrenas e olhe para o alto. Fala para o teu irmão: tire os olhos da tua televisão. Tire os olhos da internet para coisas que não produzem nada na tua vida. Tire os olhos do vizinho que está falando: eu vou morrer. Tire os olhos da informação que está falando: são 50 mil covas cavadas a cada dia. Tá bom, irmão, mas cadê o defunto? Ninguém fala de quem está sendo curado. Ninguém fala de quantas pessoas já foram curadas. Sabe por quê? Porque falar de vida para a imprensa não dá ibope. Tem que falar de morte para dar ibope. Mas nós não falamos de morte, porque nós não pertencemos à morte, nós pertencemos à vida, e é uma vida abundante. Amém? E nesses dias nós temos que tomar cuidado. Primeiro, nós temos que ter um espírito de lealdade, fidelidade e de verdade, que é esse espírito que habita em nós, amém? Então não minta um para o outro. Não diga mentira. Quando alguém te ligar perguntando: irmão, você está bem? Diga para ele se você está bem ou se você está mal. Porque ainda tem muitas pessoas que estão mal, mas o ego dela é tão grande que ela não consegue dizer: eu estou mal. Eu estou bem. Estou excelente. Sabe aquele cara que está gordo, mas ele não reconhece que ele está gordo? Aí quando passa a menininha, ele faz assim, ó. E segura, até a menina passar, quase morre. Esse é aquele que não conhece reconhecer como ele realmente está. E nós estamos vivendo dias que nós temos que liberar a natureza que habita em nós. Se você está bem, irmão, se você está legal, se o teu interior está bem, ajude alguém que está mal. É por isso que nós estamos nesse processo evangelístico. Com certeza o Senhor apontou para você vida de pessoas que precisam da sua oração. Amém? Agora, se você não estiver bem, você liga para mim, liga para o pastor e fala: ora por mim primeiro, porque eu não estou bem. Mas nós não podemos mais viver uma vida fake, né? Eu postei um vídeo ontem lá no meu status, da menina fazendo abdominal, que dá a impressão que ela está de cabeça para baixo. Ela montou um vídeo com o pai dela que dá a impressão que ela está de cabeça para baixo, fazendo abdominal tipo pilates. E na verdade não, ela está deitada no chão, fingindo que está de cabeça para baixo. Aí o cachorrinho dela vem andando assim e desmascara ela no vídeo. Aí eu coloquei assim: nem tudo que você vê é o que parece. Então fala para o teu irmão: nem toda cova que você vê nesses dias é para algum defunto. É fake. Faz parte de um plano de contingência. Vamos cavar, porque se morrer, já está pronta a cova. Mas não vai morrer, irmão. Quanto mais os dias passarem, mais a cura vai chegar. Agora nós temos que entender como igreja que o Senhor parou a terra para que toda a centralidade do mundo entendesse: eu preciso do Senhor Jesus na minha vida. É Ele que vai mudar a nossa história, é a nova natureza dEle que vai mudar a nossa história. O problema de decreto daqui para frente no estado de São Paulo não é mais a questão do Covid-19.
O problema com o estado de São Paulo agora é que o governo federal virou uma guerra de homens, virou uma guerra de natureza caída, virou uma guerra de ego, de quem pode mais. E se eu e você não tivermos o entendimento do que é a igreja nesses dias, nós vamos entrar em guerra também. A gente vai começar a falar, Dória desgramado, fora Dória, fora não sei quem, fora... mas eles estão numa guerra política e humana, de soberba, de egoísmo, irmãos. Nós precisamos entender que nós temos que caminhar em Cristo, em verdade. Agora, como que eu vou passar esses dias em paz? Somente tendo uma ótica espiritual. Então olha para o teu irmão, você precisa, fala para ele com verdade agora. Se ele for meio ceguinho, ele vai receber assim 2 vezes. Fala para ele, você precisa mudar a tua lente. Você vai precisar mudar o teu foco. O natural sai de cena e entra o espiritual. O natural sai de cena quando Adão morre. E o espiritual entra em cena quando a natureza de Cristo começa a ser formada em nós. Fala para o teu irmão, a partir de Cristo, nada mais. Fala para ele, nada mais. Nós julgamos segundo a carne. Senão pelo Espírito. Tudo agora nós julgamos pelo Espírito. Agora, se eu estiver com os olhos ainda fitados na emoção, se a minha lente ainda for a lente da alma, a lente das minhas emoções, eu vou apenas perceber o lado ruim da coisa. Fala para o teu irmão, muda o teu foco. Olha aqui o que ele vai falar. Versículo 10, e vos revestistes, não, vamos ler o 9 para você entender. Não mintais uns para os outros, pois vocês já despiram do velho homem com suas atitudes. E vocês se revestiram do novo homem, diga glória a Deus. Eu me revesti do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Que o Senhor possa renovar o teu entendimento nesses dias. Você precisa entender que uma natureza caída, uma natureza adâmica, ela caiu e agora em nós habita uma nova natureza que faz com que eu e você entendamos tudo pelo Espírito. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença. Olha o que Paulo fala. Nessa nova ordem de vida, põe a mão no teu irmão e fala assim, é uma nova vida. É uma nova natureza, é um novo comportamento, não é uma vida melhorada, é uma nova vida. Amém, irmão? Não é Adão melhorado, não é Adão convertido. Olha para o teu irmão e fala para ele, Adão não se converte. Adão, ele teve uma escolha, você pode comer de tudo menos daquela árvore. Você pode comer de tudo menos daquele fruto. Está aqui a árvore da vida, meu amigo, desfrute dela. A árvore da vida já apontava para quem? Para Cristo. Mas ele preferiu o quê? O conhecer o bem e o mal. Se você comer, Adão, se você comer, Evazinha, você não vai morrer, mas você vai ser igual a ele. Então o que nos mata, fala para o teu irmão isso aí, fala para ele assim, o que nos mata é o nosso desejo de querer ser igual ou melhor do que Deus. É isso que nos mata. Mas nós que estamos aqui hoje, eu e você que está me assistindo pela tua casa, nós decidimos matar essa natureza de soberba que acha que a autossuficiência, que nós somos tão bons, tão suficientes, que nós não precisamos de Deus para nada. Quantas vezes, quantos discipulados eu já conversei com homens que falaram para mim, a minha maior dificuldade é depender de Deus. A minha maior dificuldade é entregar a minha vida para Deus, e Deus esses dias parou tudo e está olhando para nós e falando assim, e agora, bonitão, vai depender de quem? O Senhor tirou o emprego, o Senhor parou as escolas, o Senhor parou as nossas vidas, o Senhor parou a economia, o Senhor travou a terra, e aí eu vou olhar para quem agora e vou falar assim, você está achando, irmão, que o Chapolin Colorado vai vir para te ajudar? Se tem alguém que vai te ajudar nesses dias, esse alguém é Jesus. Se tem alguém que vai te ajudar nesses dias, é o Senhor Jesus. Se tem alguém que vai nos ajudar nesses dias, é o Senhor Jesus. Nós precisamos reconhecer o senhorio de Cristo em toda a terra. Mas para isso eu preciso
transformar a minha mente. Eu preciso ingressar numa nova ordem de vida. Versículo 11. Nessa nova ordem de vida não há mais diferença entre grego, nem judeu, nem circunciso, nem incircunciso, nem bárbaro, nem cita, nem escravo ou pessoa livre. Mas sim, Cristo é tudo e habita em todos. Fala para o teu irmão agora. Fala para ele agora. É no Espírito, amigão. Não tem mais preto, não tem mais branco, não tem macho nem fêmea, é no Espírito, é impartição de vida no Espírito. E esse Espírito é o Espírito de quem? De Cristo, que é tudo e habita em todos. Você pode dar um glória a Deus? Ele habita em todos. E eu preciso dizer para você nessa noite, se Ele ainda não habita em você, Ele precisa habitar em você. Você precisa, esta noite é uma noite que o Senhor te convida a renunciar à tua vida. Essa noite é uma noite que o Senhor te convida a declarar para Ele: Senhor, eu entrego o controle da minha vida nas tuas mãos. Eu renuncio a minha vontade, o meu desejo próprio de autodominação, de querer fazer as coisas do meu jeito sem que o Senhor me oriente. Eu preciso ter a minha mente transformada. Versículo 12 ele fala: assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, de bondade, humildade, mansidão e paciência. Olha para o teu irmão aí e fala para ele: zelai uns pelos outros. Fala para ele: zelai uns pelos outros. Ó. Então nós precisamos orar, irmãos, nesses dias, zelar uns pelos outros. Mais do que nunca nesses dias, a nossa anteninha, ela tem que estar ligada. Mais do que nunca nesses dias, o nosso dedinho tem que estar pronto para mandar mensagem: está tudo bem aí? Está tudo bem aí? Está tudo bem aí? Como é que você está? Está tudo tranquilo? E quem recebe a pergunta do outro lado, ela tem que ter essa maturidade no espírito de responder: está tudo bem ou não está nada bem? Para que algo possa ser feito por você, amém? Então nesses dias, como povo santo, amado e revestido de um coração pleno de compaixão, de bondade, de humildade e mansidão, nós vamos zelar uns pelos outros. Perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha algum protesto contra o outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz nos vossos corações, tendo em vista que vocês foram convocados para viver em paz como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Agora, vamos dar uma viajada aqui. Vai lá em João, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal da Judéia. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. E Jesus respondeu-lhe, declarou: em verdade te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Nós estamos falando hoje a respeito de uma ótica espiritual das coisas, de caminharmos em espírito e não na carne. Para que você tenha esse entendimento do que é caminhar no espírito, para que você tenha esse entendimento do que é desfrutar de uma realidade presente, que é o novo pacto, que é o Espírito de Deus habitando em nós, você precisa nascer de novo. A minha pergunta é: nesses dias que o Senhor tem parado todas as coisas,
O quanto nós estamos dispostos a realmente entregarmos as nossas vidas a Ele e nascermos de novo. Porque Nicodemos aqui, um fariseu, um estudante, um cara que estudava as leis, quando o Senhor fala para ele que para que ele tenha todo esse entendimento do que Jesus estava fazendo, era necessário que ele nascesse de novo. E aí Nicodemos chega para Jesus e fala, mas como que eu já sendo grande, vou entrar na barriga da minha mãe ou no ventre da minha mãe para nascer de novo? Aí Jesus fala assim, parou. Você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Versículo 5, Jesus responde para ele falando assim, em verdade, eu te asseguro, Nicodemos, que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. O que é nascido da carne é carne. Diga comigo, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é do Espírito. Para nós enxergarmos tudo o que está acontecendo nesses dias, de um ponto de vista espiritual, nós precisamos ser nascidos no Espírito. Agora, mais do que nunca, irmãos, a nossa carne tem que ser mortificada. Agora, mais do que nunca, o negar-se a si mesmo precisa acontecer. Agora, mais do que nunca, o tome a sua cruz e siga-me tem que acontecer. Irmãos, o Senhor está nos conduzindo ao Gólgota. O Senhor está falando, pega a tua cruz e vem, porque essa sua natureza humana, ela vai precisar morrer, para que a natureza espiritual ressuscite através de mim e em você, para que você comece a enxergar as coisas agora, não mais num ambiente natural, mas num ambiente espiritual, porque aqueles que têm a mente de Cristo, entendem a mente do Senhor para esses dias. Nesses dias a igreja está sendo convocada a passar por uma transformação total de entendimento. Eu tenho visto alguns pastores na internet, eu falei de um deles hoje para a pastora, eu falei, esse cara só entra na internet para arrumar confusão. Eu não vejo esse pastor entrar uma vez na internet para liberar uma palavra de amor. Toda hora, ou ele está falando mal de um deputado, ou ele está falando mal de outro pastor, ou ele está falando mal da Constituição. Ele só entra na internet para causar, irmãos. E aí eu te pergunto, de que espírito sois vós? Quem nós temos sido como igreja nesses dias? Nós temos manifestado um espírito de verdade e vida, ou nós ainda estamos respingando reflexos de uma natureza caída que ainda insiste em morar e habitar em nós? Olha para quem está do seu lado e fala para ele, ou é carne ou é espírito. Não tem como, irmão. Ou eu vou num canal espiritual e recebo do céu, eu olho para o céu, eu olho para as coisas do alto, olho para o Senhor e falo, Senhor, vai ficar tudo bem, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos guarda, porque a Tua palavra diz que o Senhor nos protege, porque a Tua palavra diz que nós, como igreja, nós, como uma nova natureza, estamos escondidos com Cristo no Senhor, então vai ficar tudo bem. Ou nós continuamos olhando no âmbito natural e falando, ai meu Deus, o que será de mim amanhã? Ai meu Deus, acabei de receber um comunicado de desemprego. Ai meu Deus, a minha comida vai acabar. Ai meu Deus, ei irmãos, Deus está no controle. Acalme o teu coração. Quem é nascido da carne só vai enxergar as coisas da carne. E quando nós falamos aqui nascido da carne, é aquele que traz essa natureza caída. Por causa de um homem que pecou, todos pecaram. Mas através de um outro homem veio a redenção, amém? Veio a remissão. Jesus não veio como o segundo Adão, Ele veio como o último. Depois dele não haverá nenhum outro, porque toda a supremacia está em Cristo, toda a solução está em Cristo, e todo o governo de todas as coisas estão em Cristo. E Nicodemos quer entender as coisas de Jesus, que é espiritual, num âmbito natural. E o Senhor fala, parou. Moral da história, o Senhor está falando para ele, ou você se converte e começa uma transformação em você de dentro para fora, ou você jamais vai entender o que eu falo, porque quando eu falo das coisas da terra, você já não entende, que dirá das coisas espirituais? Versículo 11, Jesus fala assim, em verdade eu te asseguro, que nós dizemos do que conhecemos, e testemunhamos do que temos visto. Quem aqui pode dar testemunho de um Cristo que você conhece? Quem aqui hoje, ou quem aí que está me assistindo, pode dar testemunho daquilo que tem vivido em Cristo? De uma nova natureza que tirou de nós todo o medo,
uma nova natureza que tirou de nós toda a ansiedade, uma nova natureza que traz em nós um espírito, uma fé inabalável, que faz com que nós tenhamos esperança num amanhã glorioso. Quantos de nós podemos assegurar que nós falamos do que nós conhecemos? Em dias de muita informação desencontrada, nós precisamos enxergar tudo como homens espirituais. Se você quer sobreviver a esses dias, comece a enxergar tudo no Espírito. Não dá mais para enxergar as coisas no âmbito natural. Fala para o teu irmão, comece a olhar para cima, irmão. Fala para ele, olha para cima, olha para o alto. Se você tem que buscar algo, busque as coisas que são do alto, porque nós pertencemos ao alto, nós pertencemos a outra terra. Olha para o teu irmão e profetiza para ele, vai ficar tudo bem. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 17, Paulo diz assim nessa carta: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro ainda para que os olhos do vosso coração sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua potentosa força. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e o entronizando-o à direita do Pai nas regiões celestiais. Muito acima de toda a potestade e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas da mesma forma na que há de vir. Também sujeitou tudo o que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há. Diga comigo aí, você que está aqui, você que está em casa, diga também. Vamos lá, que é uma palavra para as nossas vidas agora. Diga também. Sujeitou tudo. Faz assim, ó, tudo. Oh, meu Deus. O que existe debaixo dos seus pés, e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há. Fala para quem está do seu lado assim: Cristo é o cabeça. Ele está acima de absolutamente tudo o que há. Sabe como é que termina esse versículo? E o concedeu à igreja. Todo esse poder, todo esse governo absoluto, toda essa autoridade absoluta está agora com a igreja. E quem é a igreja, irmão? É a casa do leão? É a Assembleia de Deus? É a quadrangular? Não, sou eu, é você. Esse poder que habita em nós, esse poder que domina as trevas, esse poder, amado, que tem autoridade sobre principados e potestades, habita em mim e em você. Essa soberania de Cristo está viva e liberada para nós hoje. Desfrute dela. Desfrute dela. Quando alguém chegar perto de você e falar, olha, agora o que vai acontecer? Nossa, você viu a tal notícia? Olha para ela e fala assim, ó, eu só sei de uma coisa e tenho certeza de uma coisa: o meu Redentor vive. E te digo mais, assusta o irmão. Fala para ele, te digo mais, ele não só vive, como também habita em mim. Então essa redenção agora eu posso manifestá-la. Eu posso ser um agente de transformação, um agente de reconciliação. Ei, para você que está me assistindo, em nome de Jesus eu te declaro, vai ficar tudo bem. Acredite. Agora é hora de você cantar a musiquinha lá. Esta força vem de dentro, nossos sonhos. Tem uns irmãos que vai cantar, eu vou parar aqui. Fala para o teu irmão assim: o poder absoluto, que é Cristo, foi concedido a nós. Um Espírito que transforma. Por que Ele concedeu à igreja? Porque a igreja é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda
e qualquer circunstância. A igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe, em todas e qualquer circunstância. Ele tem domínio em todo o tempo, em toda e qualquer circunstância. Fala para quem está do seu lado, vamos trocar os nossos óculos. A nossa lente precisa estar focada no Espírito, mas para que isso seja ajustado, para que isso seja aferido, a carne tem que ser mortificada. Essa natureza que insiste, irmão, em te dominar, uma natureza de prepotência, uma natureza de medo, ela não pertence mais àqueles que são salvos, àqueles que são batizados no Espírito, àqueles que aceitaram a Jesus, àqueles que agora andam debaixo da graça do Senhor, amém? Olhos naturais enxergam apenas causas e dificuldades. Olhos espirituais nos levam a um tempo de fé e de esperança. Então, enquanto eu estiver olhando para essas circunstâncias com os meus olhos naturais, eu só vou enxergar o caos, eu só vou enxergar o problema. Eu vejo que nós estamos nos últimos dias extremamente preocupados com o calendário. Irmãos, Deus parou tudo. Provérbios diz isso, os homens criam os seus planos, traçam as suas estratégias, mas a última palavra ela vai vir da boca de Deus. Então olha para quem está do seu lado e fala para ele assim, planejou, né? Agendou, né? Conferências, casamentos, aniversários. Teve marido que brigou com a mulher em janeiro, porque a mulher em janeiro falou que tinha que guardar dinheiro para fazer uma festa de aniversário em dezembro. E aí Deus falou, nem janeiro, nem dezembro, nem fevereiro, vai ser quando eu quiser. E aí é mais uma vez o Senhor falando, vocês podem traçar os planos de vocês. Vocês podem vir a público e declarar o decreto que vocês quiserem. Mas a última palavra, a que vai valer, o último decreto que vai valer, é o que sai da minha boca. Assim diz o Senhor, o último decreto, o que vale é o que sai da minha boca. Agora eu quero te dizer nessa noite, como que eu ouço em meio a essa confusão de informações a voz do Senhor? Se eu estiver ligado com Ele no Espírito. Se eu estiver ligado com Ele no Espírito, eu vou estar focado, eu vou estar atento, porque o Senhor, Ele vai nos avisar. Por que eu falei, vai orar por alguém? Não escolha pelo seu desejo pessoal. 12 pessoas, Davi, não escolha assim, eu vou colocar meu irmão, a minha tia, não, fala, Senhor, me mostra quais são as pessoas que o Senhor quer que eu ore, e aí você vai ouvir a voz do Espírito, dizendo a Maria, o José, o João, o Francisco, o Joaquim, e assim por diante, porque é a voz do Espírito. Aí o Senhor, quando você faz isso, você está falando, Senhor, eu quero interceder por alguém, mas não de acordo com o meu desejo, mas com o desejo do Senhor. E o Senhor vai falar para você a voz e o nome daquela pessoa. Então fale para o teu irmão, para você discernir a voz de Deus nesses dias, você tem que estar ligado no Espírito. Eu sou o caminho, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por quem? Por quem? Então ninguém ouve a voz do Pai sem que o Filho habite nele. Ninguém vai ouvir a voz do Pai sem que a vida do Filho habite nele. O caminho, o acesso ao Pai é por intermédio de Cristo. Por isso que a palavra nos diz que agora nessa nova natureza nós estamos escondidos com Cristo em Deus. É por causa de Cristo que agora nós estamos guardados em Deus. Fala para o teu irmão, é Cristo ou é Cristo, irmão, na sua vida? Fala para ele, eu vou te dar 2 oportunidades. Ou você vai para Cristo, ou você vai para Cristo. Não tem outro caminho. Fala para o teu irmão, e aí? Fala para ele, como é que vai ser? Como é que vai ser? 2 Coríntios 2, 5.
2 Coríntios 5, versículo 5 ao 7. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Ora, foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e concedeu-nos o Espírito como plena garantia do que está por vir. Portanto, nós andamos sempre confiantes, cientes de que enquanto presentes neste corpo, estamos distantes do Senhor, pois vivemos por fé e não pelo o que nos é possível ver. Olha para o seu irmão e diga: nós precisamos andar por fé. Fala para ele: é por fé, irmão, não pelo que nós vemos, é por fé. O que eu vejo hoje é morte, o que eu vejo hoje no natural são covas sendo cavadas, o que eu vejo hoje no natural são datas sendo prorrogadas, mas no Espírito, dentro de mim habita uma fé que me faz trazer uma esperança que logo, logo as coisas vão se normalizar. Logo, logo as coisas vão se estabilizar, e nós precisamos pegar esses dias, para que esses dias nos tornem pessoas melhores. Fala aí para quem está do seu lado: dias melhores. Coloca a mão assim na frente dele e fala assim: ó, dias melhores para a tua vida. Menos arrogância, menos prepotência, menos soberba. O Senhor está transformando o nosso entendimento. Irmãos, hoje nós estamos num templo físico que cabe no máximo 150 pessoas. E eu estou chegando na tua casa pelo YouTube como igreja, um organismo vivo. Na nossa cidade tem templos que cabem 10.000 pessoas. E nesta hora ela está chegando na sua casa pelo mesmo canal de comunicação do que eu, falando do mesmo Deus do que eu. Sabe o que isso significa? Isso significa que o tamanho do prédio não importa, a quantidade de cadeira não importa. O que importa é o que eu estou manifestando em você, de dentro para fora. E é isso que o Senhor tem mostrado nesses dias. Eu, o Senhor, não estou preocupado com as luzes. Eu, o Senhor, não estou preocupado com o melhor som, com a melhor cadeira, com o melhor estacionamento, com o melhor departamento infantil, se tem ar-condicionado, se não tem ar-condicionado. Eu, o Senhor, estou preocupado nesses dias em trazer toda a criatura ao entendimento que ela precisa passar pela cruz. E quando eu olho um governador brigando com o presidente brigando com o governador, pessoas brigando por causa do governador, outros brigando por causa do prefeito, isso só mostra uma coisa para nós: Adão precisa morrer. Interesses políticos, interesses manipuladores, Adão precisa morrer. A supremacia de Cristo precisa habitar nessa terra. Agora, como que a supremacia de Cristo habita? Como que a supremacia de Cristo se manifesta? Por intermédio de quem, irmão? Por intermédio de quem? Sabe de quem? Da igreja, eu e você. Aí aonde você está, você é a luz de Cristo para a tua casa. Aí olha para quem está do seu lado e fala para ela assim: eu te abençoo agora em nome de Jesus. Irmãos. Irmãos, Deus está sacudindo essa terra nesses dias. Deus está falando assim: vocês vão viver do que agora? Hein? O aluguel que a gente paga nesse prédio aqui, às vezes é 10% do que muito aluguel que tem gente que paga por aí agora. Aqui na avenida já teve uma ali que fechou, já tirou até a placa. E o Senhor está mostrando mais uma vez que a transformação ela não tem que acontecer no prédio. A transformação ela tem que acontecer em nós, de dentro para fora. A maior transformação que o Senhor quer nesses dias são homens e mulheres rendidos ao senhorio de Cristo. Assim como Nicodemos chega para Jesus e fala: e aí, como é que eu faço para discernir isso tudo aí? E Jesus fala para ele assim: morre, filho. Nasce de novo, para que você entenda as coisas do Espírito. A minha pergunta para você que está aqui nessa noite, para você que está me assistindo: você já nasceu de novo? Cristo está sendo formado em você? O que você mais tem liberado na sua casa nesses dias de confinamento? A paz que excede todo entendimento? Você tem olhado para os teus filhos e liberado palavras tipo:
filho, acredite, vai dar tudo certo. Ou seu filho tem pegado você e a tua mulher discutindo o que vocês vão comer amanhã, o que vocês vão beber amanhã. O que a palavra do Senhor fala a respeito do amanhã? Não se preocupem com o que vocês vão comer ou beber, ou vestir amanhã, porque o amanhã pertence a mim. Fala para o teu irmão aí, fica tranquilo. Fala para ele, viva o hoje. Ei, irmão, você vai chegar na sua casa hoje, tem o soborô do almoço. Na jantona lá é o soborô do almoço. Se for o soborô do almoço, você come ele e fala, obrigado pelo hoje. Porque amanhã o Senhor vai providenciar, irmão. Se o Senhor quiser, amanhã chega o caminhão do Faustão na porta da sua casa. Mas se Ele não quiser, Ele vai mandar uma cesta básica. Se Ele quiser te abençoar com uma oração, alguém vai te ligar. Alguém vai ofertar na tua vida. Alguém vai te abençoar. Não vai faltar nada para você nesses dias, se você confiar no Deus que habita em você. Levanta a tua mão e fala, eu preciso enxergar o mundo espiritual. Ei, irmão, não tem como eu falar disso sem citar Eliseu, irmão. Não tem como. Nós falamos quarta-feira na palavra de quarta. Eliseu sitiado, cercado por um exército. A cidade, não era só a casa dele, era toda uma cidade cercada e sitiada. E a palavra lá em 2 Reis vai falar, acho que é 2 Reis 6. Vai falar a respeito disso. Vai falar que o general, ele manda todo o exército dele para procurar e capturar Eliseu. E eles cercam a cidade, eles cercam a casa de Eliseu. Eu estou falando de coisa física, natural, exército, cavalos. Naquela época era espada, escudos, lanças. E aí o menininho lá, o servo de Eliseu, levanta pela manhã e sai de casa com os seus olhos naturais abertos. Quando ele abre a porta, que ele sai com os olhos naturais, ele fala, ai! E aquele menino, ele era leal a Eliseu, então ele já sabia que aquele exército era para pegar Eliseu. Só que ele sai com o olhinho dele natural. A hora que ele abre a porta e ele vê aquilo tudo, ele volta para trás e fala, ei, chefe, casa caiu. Tem um exército cercando a cidade. O que vai ser de nós? E Eliseu automaticamente fala, Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Eliseu era um profeta do Senhor. Um homem que tinha uma mente ligada nos céus. Fala para o teu irmão, a sua mente tem que estar ligada com o céu, irmão. Eliseu olha e fala, Senhor, permita que os olhos desse menino sejam abertos. Fala para o teu irmão, profetiza para a vida dele. Fala assim, nesses dias de caos, irmão, eu profetizo. Assim como Eliseu profetizou para aquele servo, assim como Paulo ora pela igreja dizendo que os olhos do entendimento se abram. Fala para ele, eu profetizo na tua vida, que nesses dias de caos, o teu olho natural se feche, e que os olhos espirituais, que o olho do Espírito, que o discernimento no Espírito se abra, e quando você abrir os teus olhos espirituais, você não enxerga mais o inimigo, você não enxerga mais a doença, você não enxerga mais a falta de emprego, você enxerga o céu. E aí Eliseu olha e fala assim, fica tranquilo, porque os que estão conosco são maiores do que os que estão lá fora. Quando o teu olho espiritual se abre, você olha para o teu filho em meia crise e fala para ele, fica tranquilo, filho, porque o Deus que habita em nós é maior do que a Covid-19. Fica tranquilo, filho, porque a paz que excede todo entendimento habita em nós. Fica tranquilo, filho, porque a nossa vida está sendo edificada em Cristo. Uau! Fala para o teu irmão que os teus olhos nesta noite, do teu entendimento, fala para ele, do teu entendimento, se abram. Agora olha para ele e fala que recaia sobre você um espírito de sabedoria e de revelação para esses dias. Nós não andamos pelo que vemos, mas caminhamos pelo que cremos. Amém? Tem uma canção que fala, nossa alegria não vem do que temos, e nem do que podemos realizar,
né? Então não é pelo que eu posso realizar, mas é na força do Espírito Santo de Deus é que nós vamos andar, irmãos. Nesses dias quem vai nos fortalecer é o Espírito. Nesses dias quem vai nos fortalecer é a voz do Senhor que anda e que habita em nós, amém? Nós estamos em 2 Coríntios 5, certo? Vamos lá para o versículo 16. Versículo 14 diz assim: porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Falando de Adão. Aqui ele está falando da natureza de Adão, olha. Porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele, o Senhor, morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Fala para o teu irmão, a tua vida não te pertence mais, irmão. Você não vive mais para você. Se você está desfrutando da vida de Cristo em você, não é mais a tua vida. Amém? Ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Fala para o teu irmão, você não vive mais para você, cara. Fala para ele, você não vive mais para suas vontades, você vive para cumprir a vontade daquele que nos enviou. Fala para o teu irmão, viva o propósito de Deus nessa terra. O propósito de Deus nessa terra é Cristo em nós, a esperança dessa comunidade. Cristo em nós, a esperança do Brasil. Nós não cantamos hoje? Canta sobre o Brasil uma canção de liberdade. É Cristo em nós que precisa ser proferido nesses dias. Nós precisamos levantar essa bandeira. Ei, você precisa aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Quando João Batista, depois de 400 anos de silêncio, João Batista aparece como profeta, o que ele fala? Qual que é a frase de João Batista? E aí, galera do bem? E aí, João Dória? E aí, Bolsonaro? Venham para Jesus. Não. Como é que ele chega? Raça de víboras. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Fala para o seu irmão, já passou da hora do arrependimento acontecer. Porque o reino de Deus não só já chegou, como agora habita em nós. O reino dos céus habita em nós. E nós precisamos falar para as pessoas, é necessário que você morra para as suas vontades. É necessário que você reconheça o quanto você precisa dessa nova natureza em você. O machado já está posto à raiz. O machado já está posto à raiz. Versículo 16. Assim, de agora em diante, é o que eu falei no começo do culto, assim de agora em diante, a ninguém mais consideremos do ponto de vista meramente humano. Quando eu olho para Gisele agora, eu não olho mais para Gisele, mulher Gisele. Eu tenho que olhar para o espírito que a Gisele manifesta. Quando eu vou tratar das pessoas, eu não trato mais as pessoas como meramente humanos. Mas quando eu olho para as pessoas, eu começo a olhar e entender quem essa pessoa manifesta, qual é o espírito que essa pessoa manifesta. Qual é o espírito que está sendo gerado nessa pessoa. Assim, como a natureza de Cristo habita em nós, agora a ninguém mais consideremos do ponto de vista meramente humano. Ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora contudo já não o conhecemos mais desse modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram. Eis que tudo novo se fez. Olha para o teu irmão e fala, fala para ele, vou falar mais uma vez. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Coisa velha ficou para trás, irmão. Vida velha ficou para trás. Natureza velha ficou para trás.
Não tem como eu conversar com você, não tem como eu discipular você, e todas as vezes que eu te chamar para um discipulado, você trazer a jaulinha com Adão dentro da jaula. O que aconteceu, irmão? Não é que quando eu fico nervoso, eu solto ele da jaula, aí ele toca o horror lá em casa. Aí eu vou falar para você, você tem que matar essa natureza. Essa natureza não é para ser enterrada viva. Ela precisa morrer. Uma nova vida agora habita em você, irmão. Nesses dias de caos, desfrute da nova natureza de Deus em você. A natureza de Cristo habita em você. Desfrute desta paz que excede todo o entendimento. Para de dar desculpa. É difícil. É difícil. Aí ó, a serpente vem e fala assim, é difícil mesmo, bobo. Continua. Fala para o teu irmão, tudo é possível ao que crê. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já se passaram, eis que tudo novo se fez. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo. E nos outorgou, ou seja, Ele nos endossou, o ministério da reconciliação. Pois Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Portanto, diga aí comigo, levanta a tua mão e diga, portanto, somos embaixadores de Cristo. Como se Deus vos encorajasse por nosso intermédio. Assim vos suplicamos em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Deus fez daquele que não tinha pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele nos tornássemos justiça de Deus. Embaixadores de um reino inabalável. Se coloque de pé. Olhar para o cenário atual com a visão do homem espiritual nos faz lembrar se estamos sendo justos em tudo que fazemos. Presta atenção nisso, irmão. Não se dispersa não. É só para ficar de pé, não é para ficar andando não. Olhar para o cenário atual com a visão do homem espiritual nos faz lembrar ou nos traz uma reflexão se estamos sendo justos em tudo o que fazemos. Porque nesses dias, sabe o que vai acontecer? Pessoas que têm muitos bens, muito dinheiro, vai começar a se aproveitar de quem não tem dinheiro. As mentes naturais, mentes humanas, já estão arquitetando de que forma que eu vou conseguir vantagem em cima de alguém. Vou dar um exemplo. Quanto vale seu carro? Tabela. Tabela do carro do Diógenes vale 28 mil. Aí o Diógenes está num perrengue, e eu tenho na minha conta lá 30 mil, e eu vejo que o Diógenes está passando por problemas financeiros, e aí eu ouço dizer, é só uma analogia, tá filho? Eu repreendo da sua vida isso. Eu ouço dizer que ele está vendendo o carro dele, aí eu falo assim, bom, o cara está apertado, o carro vale 28, eu tenho 30, mas eu vou falar para ele, vintão na mão? Aí o cara olha para a Sofia, para a Safira, vai olhar para o Fernando e fala assim, amor, melhor 20 na mão do que nada. Eu estou com uma mente adâmica, uma mente poluída, uma mente nojenta, usando de um problema que o meu irmão está passando para ganhar vantagem dele. Sendo que eu poderia muito bem falar assim, tá, cara, você está precisando, então eu vou pagar o preço justo pelo que você está vendendo.
Mas tem muitas pessoas nesses dias que vão usar da manipulação adâmica de uma mente caída para se aproveitar de pessoas que têm menos situação, menos condições financeiras. Agora levante a tua mão comigo e diga: eu não sou assim. Eu sou um agente de reconciliação. Irmão, eu estou cansado de ver gente dentro da igreja fazendo rolo para tirar vantagem. Ou você faz as coisas direito, ou você trabalha como você tem que trabalhar, sendo um embaixador de Cristo, mostrando a sua generosidade, fazendo certo. Ou você é espírito, ou você é carne. Ou você é Cristo, ou você é Adão. Nesses dias agora, mais do que nunca, nós precisamos ser Cristo na vida das pessoas. Ei, irmãos, a palavra está nos dizendo: Ele nos ortogou o ministério da reconciliação, para que eu e você apresentemos Deus como o único Redentor das nossas vidas. Temos que tirar esta imagem distorcida, que durante anos foi movimentada e criada dentro de algumas congregações. Teorias erradas, fundamentos errados, propósitos errados. Eu estou aqui hoje para dizer para você: a igreja não é esse local, a igreja sou eu, a igreja é você. E nós não nos movimentamos, irmãos, nós não nos movimentamos por aquilo que nós podemos fazer, nós nos movimentamos por aquilo que Deus está fazendo em nós. Nós não procuramos a Deus por troca, por barganha. Nós não vamos à igreja porque precisamos de cura, porque nós entendemos que a cura habita em nós. Nós não vamos à igreja para fazer campanha por causa de dinheiro. O sustento é o Senhor. O Senhor nesses dias está mostrando a verdadeira igreja, e a verdadeira igreja começa nos lares. A verdadeira igreja começa por você, pai, aí na sua casa. Ore pelos seus filhos na hora de dormir. Ore pelos teus filhos na hora que eles acordarem. Abençoe a tua esposa. Guarde a tua casa. Seja um agente de reconciliação. Seja um agente de reconciliação. O Senhor está nos entregando. Nos entregando. Senhora, eu criei todo esse cenário para vocês se manifestarem. O Léo estava me contando uma fita hoje, que aconteceu lá no prédio dele. Foi ontem? Aconteceu uma fita lá, um pessoal que colocou um culto lá para fazer dentro do apartamento. E quando foi 9 horas, 10 horas da noite mais ou menos, o diabo resolveu ir lá visitar o culto dos caras. E um demônio se manifestou lá dentro do apartamento, com 2 pessoas lá dentro trancadas, destruiu tudo e ninguém conseguia entrar. O prédio inteiro saiu para ver o que estava acontecendo. 25 minutos, irmão. Polícia foi chamada. Tome cuidado para você não entrar em áreas que você não foi chamado para entrar. Lembra dos filhos de Seva? Paulo eu conheço, Jesus eu conheço. Mas e vocês? Quem são vocês? O que eu quero dizer nessa noite é que você precisa entregar a tua vida ao Senhor. O senhorio do Senhor precisa comandar as nossas casas, amém? O senhorio do Senhor precisa comandar a nossa vida. Hebreus 10, 36 diz assim: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que Ele prometeu. Pois dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e Ele não tardará. Mas o justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, minha alma não se agradará dele. Fala para o teu irmão: não retroceda, viva pela fé. Ainda que nada visualmente esteja acontecendo, fique tranquilo, porque alguma coisa o Senhor está fazendo em você de dentro para fora. Com certeza nesses dias nós vamos sair mais fortes.
Vamos sair com mais amor, vamos sair com mais vida, olhando uns para os outros com mais amor, olhando uns pelos outros através do Espírito. Versículo 39, ele fala assim: nós, entretanto, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Fala para o teu irmão: não importa o cenário atual, não importa a circunstância natural, nós continuamos crendo e avançando no Evangelho. Ei, Evangelho é boa notícia. E a boa notícia que eu tenho para te entregar hoje, irmão, é que você não pode fazer mais nada. Tudo que tinha que ser feito já foi feito por Ele naquela cruz. Tudo que tinha que ser pago já foi pago naquela cruz. Se você perguntar para mim, então, pastor, o que eu preciso fazer para desfrutar disso tudo, ou o que eu preciso fazer, como Nicodemos perguntou, o que eu preciso fazer, o Senhor vai falar para você: a única coisa a ser feita é se render. Renda-se, como aquela mulher se rendeu aos pés de Jesus. Não importa a minha situação, não importa a minha identidade, aonde eu moro, eu vou me jogar aos pés do Senhor. E eu vou chorar aos pés dele. Sabe qual que é o final dessa história? O Senhor olhando para ela e falando: filha, a tua fé te salvou, os teus pecados estão perdoados. Enquanto os fariseus olhavam e falavam assim: poxa, um perfume tão caro desse. Ah, se esse homem soubesse quem é essa mulher que está tocando nele. O Senhor traz um ensinamento tão profundo, falando para eles: vocês que são os conhecedores da lei, eu cheguei aqui, vocês não me receberam com um beijo, vocês não ofereceram água para lavar os meus pés. E essa mulher vem e se entrega, vem e se rende, vem e se prostra. O Senhor não está preocupado com a sua reputação, porque quando nós vamos para a cruz, não existe mais nossa reputação. A cruz é o único lugar, como diz o apóstolo Cristiano, a cruz é o único lugar onde rei e bandido tomam o mesmo lugar. O primeiro a acessar o paraíso não foi um teólogo, não foi um discípulo de Jesus. O primeiro a ir para o paraíso foi um ladrão. Você acha que Jesus está preocupado com quem você é? Ele não está preocupado com quem você é, mas Ele está preocupado em quem você está se tornando. Quem você está se tornando nesses dias? Porque se nós somos imagem e semelhança daquele que nos criou, nós precisamos refletir a imagem deste Pai que nos sustenta. Este Pai que nos dá autoridade, esse Pai que nos protege, que nos coloca acima de principados e potestades. Este Pai que nos dá autoridade para expulsar demônios. Este Pai que nos dá autoridade para curar. Esse Pai que nos dá autoridade para sermos luz em meio às trevas. Não porque nós somos capazes, mas porque Ele é a esperança da glória em nós. Talvez essa semana, para essa pessoa que você vai ligar, para essa pessoa que você vai mandar uma mensagem, e eu acredito que essa mensagem ela vai ser como uma semente no coração dessa pessoa, porque a hora que ela for dormir, ela vai falar: cara, nesse momento tem alguém orando por mim. Nós temos em média aqui nessa casa 60, 70 adultos. Se cada adulto separar 12 nomes, olha quantas pessoas nós vamos alcançar. E não alcançar com um poderio natural, mas alcançar como uma igreja intercessora. Você quer fazer a minha vontade? Vocês querem fazer a minha vontade? Vocês querem chamar a minha atenção? Cuidem das viúvas, cuidem dos órfãos, cuidem dos necessitados.
Desçam do salto. A cruz é o único lugar onde rei e bandido tomaram o mesmo lugar. Sabe o que isso significa? Que na cruz, todo o nosso eu, tudo que nós somos como homens naturais tem que ficar ali. A cruz, ela não é participativa, ela é inclusiva. Nós precisamos ser incluídos nela. Se alguém quiser vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo. Esteja disposto a se negar, a negar os seus desejos, as suas vontades. E irmãos, às vezes quando nós falamos desejos e vontades, a gente pensa em coisa boa, né? Ah, desejo, não. Às vezes você tem desejo de dar um murro na cara de alguém. Às vezes tem vontade de ir atrás de alguém e acertar as contas com ela. Mas quando você nega a si mesmo, você reconhece que o outro precisa de você. Nesses dias de aflição no mundo, você tem dado a outra face? Nesses dias de aflição, você tem entregado a capa, a túnica? Nesses dias de aflição, você está disposto a andar mais uma milha? Nesses dias de aflição, você está disposto a respirar bem fundo e olhar para a pessoa e dizer: eu estou orando por você. Feche os teus olhos por um minuto. Aos teus pés estou. Que nessa noite você tenha a capacidade pra render tudo que sou a ti. A capacidade de reconhecer quem Ele é, de se render aos pés dele, sabe? Receba aqui, Senhor, o meu, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar no teu rosto. Que nessa noite você possa caminhar. Fui perdoado logo que te vi. Caminhar ao encontro dessa palavra de verdade e se render ao Senhor. Todos os meus tesouros, tudo aquilo que você achava valioso para você, tudo aquilo que você achava importante para você, que você coloque agora aos pés de Jesus. Se renda ao senhorio de Cristo nessa noite. Ah, Jesus, nós nos rendemos aos seus pés, ao teu senhorio, ao teu governo, Pai. Senhor, entra agora nas casas, entra agora nos lares, Senhor. Assim como o Senhor estava na casa daquele fariseu, assim como o Senhor estava ali, assentado, ó Pai amado, na casa de um leproso. Que o Senhor venha trazer em nós esse entendimento que a Tua palavra ela precisa entrar nos lares, independente da situação que a pessoa esteja, porque o Senhor não veio para os sãos, o Senhor veio para os doentes, o Senhor veio para os pecadores, o Senhor veio para os enfermos. Senhor, nos usa como agentes de reconciliação. Nos motiva que o nosso homem exterior seja renovado nesses dias. Jesus, receba aqui, Senhor. Receba, Senhor, receba-nos. Lágrimas que vão cair. Basta, Senhor, basta. Basta um olhar, Jesus. Fui perdoado logo que te vi. Fui perdoado, Jesus.
todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Declare isso. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés. Aos teus pés, Jesus. Aos pés do meu amado. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu Nos vaso. colocamos diante dos teus pés. Oh Deus. Aos pés do meu amado. Que você possa romper com todo medo. Eu quebro meu vaso. Ele está aí na tua casa agora. Ele habita em vós. Ele é a esperança. Aos pés do meu amado. Que nesses dias, você possa receber a força que vem dos céus. Que você não desanime. Que você não desanime. Tudo vai ficar bem. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, Paulo encerra este capítulo dizendo assim: portanto, não desanimamos, e ainda que o nosso homem exterior esteja se desgastando, e eu vou falar para você que nesses dias o nosso homem exterior ele se desgasta. O nosso homem exterior ele vai se desgastando, a gente vai ficando meio maluco, né? Quer sair correndo para a rua, não é não? Quer arrumar alguma coisa para fazer. A palavra liberada é fique em casa, e o lugar que a gente não quer estar é em casa. E Paulo fala que, portanto, não desanimamos, ainda que o nosso homem exterior esteja se desgastando. Levante a tua mão e diga glória a Deus pelo que eu vou ler agora. O nosso interior está em plena renovação, dia após dia. Ainda que toda a informação nos desgaste exteriormente, o nosso homem interior, aquele que está sendo transformado de dentro para fora, ele se renova dia após dia, dia após dia. Pois as nossas aflições leves e passageiras estão produzindo para nós uma glória incomparável de valor eterno. Fala para o teu irmão, está sendo gerado dentro de você. Fala para ele, não procure fora o que está dentro de você. É o nosso homem interior. Quando fala homem, ele fala de natureza. Homem, mulher, espírito. Se renova dia após dia. Sendo assim, olha aqui para mim. O que nós falamos da nossa ótica, da nossa forma de enxergar. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar. Como é que eu olho para aquilo que eu não posso enxergar? Se perguntar para mim agora, o que você está enxergando? Eu estou enxergando o Chicão. Mas antes do Chicão tem a Carol sentada. Antes da Carol tem uma mesa, que tem um fio que passa aqui. Mas ele não está falando de coisas naturais. Ele está falando daquilo que a gente não pode enxergar nesse mundo natural. Aquilo que o servo de Eliseu não enxergou. É isso que ele está falando. Sendo assim, fixamos nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos. Pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Não se preocupe com a cova que está sendo construída no natural.
Se preocupe com a esperança que está sendo gerada pela fé em você todos os dias. Dias melhores para sempre. Os nossos olhos agora não estão mais fixos em coisas que se enxergam, coisas temporais, coisas naturais. Sabe por que está essa guerra toda de libera, não libera, autoriza, não autoriza? Porque eles estão politicamente manipulando toda e qualquer informação, pensando já numa próxima eleição. Ou seja, eles enxergam o natural. E se nós formos na mesma ótica do que esses homens enxergam no mundo natural, nós não vamos suportar. E o que vai manter a igreja, o corpo de Cristo em pé nesses dias, é a fé de que vai tudo bem com Ele. Se nós estamos enxertados nele, não é a nossa vida nele, mas é a vida dele em nós. E a vida dele em nós, ela é eterna. O reino dele em nós é eterno. Tudo que nós precisamos, como diz essa canção, é reconhecer quem ele é. Eu não quero saber na casa de quem ele está, eu vou entrar lá. E eu vou me lançar aos pés dele. Ela não perguntou se ela podia fazer. Ela não bateu na porta e perguntou, posso entrar? Não, ela falou assim, eu quero estar lá. Eu preciso estar lá. Que o Senhor te fortaleça nesta noite para uma nova semana. E eu quero encerrar lendo novamente para você o versículo 16, 17 e 18 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Portanto, não desanimamos, e ainda que o nosso exterior esteja se desgastando, o nosso interior está em plena renovação, dia após dia. O Senhor te renove agora, e o Senhor vai te renovar amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, até que Ele venha. Fala para quem está do seu lado, Ele vai nos renovar todos os dias, até que Ele venha. Pois as nossas aflições, leves e passageiras, estão produzindo em nós uma glória incomparável de valor eterno. Ou seja, a cada dia tem sido produzido em nós o quanto nós precisamos viver na eternidade e não no temporal. Sendo assim, se o que está sendo gerado em nós é eterno, sendo assim, se o que está sendo gerado em nós é uma esperança eterna, fixamos os nossos olhos não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não são vistos, pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não são visíveis, esses são eternos. O Senhor parou nesses dias o que é visível, para que o invisível pudesse se manifestar, para que essa glória presente que habita em nós pudesse se manifestar. Olha para o teu irmão e fala para ele, vai ficar tudo bem. É o Senhor que cuida de nós. Pai, nessa noite eu quero te agradecer. Papai, te agradecer porque o Senhor nos fortalece de dentro para fora. Te agradecer, Senhor, porque o Senhor nos ortogou esse ministério da reconciliação. E nós sabemos a importância que nós somos nesses dias de caos. A responsabilidade que nós, como igreja, o corpo de Cristo, temos nesses dias de apontar para as pessoas o caminho, e o caminho é o Senhor. A verdade é o Senhor. A vida está no Senhor. O Senhor é a própria vida. Que nós venhamos apresentar para as pessoas, através das nossas atitudes, através do nosso dia a dia, através da sua transformação em nós. Porque nós não queremos ser excelentes pregadores,
Nós não queremos ser excelentes pessoas que conhecem a palavra, mas que não têm a revelação da palavra. Nós queremos carregar a Tua palavra revelada em nós, e queremos manifestar essa palavra revelada na vida das pessoas. Senhor, como ministro do Evangelho, nesses dias eu quero apresentar a Ti, Pai, cada filho dessa casa, cada homem, cada mulher, Deus, que está neste momento, ó Pai, sujeito às autoridades dessa terra. Mas nós entendemos que o governo do nosso espírito é do Senhor, e que é o Senhor que nos conduz em meio às trevas, é o Senhor que nos conduz em meio ao caos, é a palavra do Senhor que nos fortalece, e é a palavra do Senhor que nos conduz. Senhor, arranca do nosso meio toda a enganação, tira do nosso meio, Senhor, todo impedimento de ouvir a Tua voz. Senhor, que a Tua graça recaia sobre nós, que o espírito de sabedoria e revelação para ouvir e enxergar as coisas no espiritual nesses dias recaia sobre nossas vidas. Senhor, eu apresento a Ti a vida dos jovens, a vida dos adolescentes, a vida das crianças, ó Pai, e que o Senhor possa trazer a normalidade de todas as coisas. Nos faça homens e mulheres melhores, nos transforme, Pai, a cada dia de dentro para fora. Ah, Jesus, obrigado por essa noite, Pai. E que nós venhamos nesses dias orar uns pelos outros, fortalecermos uns aos outros. Que nessa semana de oração o Senhor possa também trazer um espírito de sabedoria e de revelação para cada pessoa que vai estar sendo, Pai, apresentada nessas orações. Senhor, que toda casta, que toda escama, que toda cegueira espiritual ela possa cair por terra nesses dias. Que as pessoas voltem, Pai, a se reconciliar contigo. Ah, Pai, eu Te louvo nesta noite e Te agradeço. E que o Senhor possa agora manifestar a Tua graça em cada casa. Que o Senhor possa manifestar a Tua graça em cada vida neste momento. Senhor, nos prepara para esta semana. Fortalece a cada um, e que nós venhamos usar a medida de graça que o Senhor nos deu, para que, como agentes de reconciliação nesses dias, nós venhamos, ó Pai amado, abrir os olhos do nosso entendimento, e que a nossa visão espiritual, ela venha estar sadia, enxergando apenas aquilo que o Senhor nos mostra. Obrigado por esta casa, obrigado por esse culto. Obrigado, Senhor. Seja grato ao Senhor nesses dias, irmão. Não importa a circunstância, seja grato ao Senhor nesses dias. Por mais terrível que seja a situação, seja grato ao Senhor todos os dias da sua vida. Eu estou encerrando já esse culto, mas eu gostaria de deixar essa palavra para você. Ontem eu assisti uma live do apóstolo Cristiano com um doutor, um médico, um especialista, e dentro de várias perguntas foi perguntado a esse médico pelo apóstolo Cristiano. O apóstolo Cristiano perguntou, emocionalmente falando, esses dias de tensão, esses dias de caos, eles podem armar alguns gatilhos em nós, alguns gatilhos emocionais. E a pergunta do apóstolo para esse doutor foi que, tendo Cristo, como centro, na centralidade de Cristo, como que nós poderíamos desarmar esses gatilhos que podem levar, por exemplo, eu não tenho esse problema, mas se alguma pessoa tem esse problema, esse gatilho propenso à depressão, propenso à ansiedade, propenso ao nervosismo, qual seria a ferramenta, de que forma que esses gatilhos poderiam ser desarmados?
Como que Jesus, com toda a pressão como homem que ele passou nessa terra, ele desarmava os gatilhos que vinham como sobrecarga no corpo natural dele. E aquele médico falou que todas as vezes que o Senhor estava em alguma situação, inclusive na ceia, ao qual seria a última dele, ele pega o pão, ele olha para os céus, ele apresenta ao Senhor e dá graças. Ele é grato ao Senhor por aquilo. E aquele médico fala que a única coisa capaz de desarmar esses gatilhos em nós, nesses dias de tensão, é a gratidão. Sermos gratos pelo que nós estamos comendo, sendo gratos por tudo que está acontecendo e tendo o entendimento que o Senhor está no controle de todas as coisas. Seja grato nesses dias, grato por tudo, lembrando que você não está sozinho, você não precisa passar por nenhum tipo de problema sozinho. Nós estamos aqui como casa, nós estamos aqui como corpo de Cristo para te ajudar no que você precisar. Que Deus abençoe a tua noite, que Deus abençoe a tua semana. Que você saia daqui hoje cheio de gratidão. Que você que está aí na sua casa, que não vai sair, fique aí na tua casa cheio de gratidão e entregue a tua semana ao Senhor. Na verdade, nós não precisamos nem entregar ela para Ele, porque ela já é dele. É Ele que vai nos entregar dia a dia aquilo que nós precisamos. Fique tranquilo, porque Ele está no controle de tudo. O nosso homem interior está sendo renovado dia após dia. E lembre-se que o Senhor escreveu os nossos dias, todos eles, sendo que ainda nenhum deles havia. Então o Senhor sabe de tudo. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Amém? Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua vida, teus filhos, tua família. Não esqueça de ligar para as pessoas que você marcou o nome e dizer para ela: eu, como corpo de Cristo, como parte do corpo de Cristo, estou te ligando para dizer que esta semana eu estarei intercedendo por você. E eu gostaria de saber se você tem algo que eu possa apresentar ao Senhor por você nesta semana. Seja a boca de Deus na vida de alguém essa semana, amém? Seja uma boca profética nesses dias. Que o amor de Deus, a graça de Jesus Cristo, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com você e com a tua casa, hoje e para sempre. Amém. Nos vemos quarta-feira às 20 horas pela página do Facebook da igreja. E na quarta-feira nós teremos outra palavra do Senhor de alinhamento para nós. Deus abençoe. Nos vemos em breve. Amém? Glória a Deus.